Graça e paz, irmãos, boa noite. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês, físicas, no smartphone, ou seja, em qual via for, no livro, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19, nós leremos do verso 25 ao 28. Para lembrar os irmãos, nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito das declarações de Jesus na cruz. As declarações registradas de Jesus somam em 7. Nós estamos falando hoje da terceira. E eu gostaria de ler junto com vocês. E depois nós falaremos o significado disso. Do quanto isso é importante, das implicações que essa afirmação tem para nós nos dias de hoje. Diz assim o texto, perto da cruz. Qual é o cenário aqui? O cenário de hoje é o mesmo do domingo passado, lembra? E do outro também. Faz muito tempo que a gente leu isso. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus. Quem estava lá? A irmã dela, Maria, a esposa de Clopas, e Maria Madalena. Esse aqui é o rolo, irmão. Era muita Maria aqui, hein? Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo que ele amava, repita comigo, João. Disse-lhe, mulher, esse é seu filho. E ao discípulo, no caso João, disse, esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia... Vamos se assentar. Pastor, por que você não leu o resto do versículo? Porque esse é o versículo da semana que vem. Como eu disse e repito hoje, a ideia, a proposta dessa série é nós encerrarmos na Páscoa. E a intenção aqui era que nós saiamos no final desse mês com uma compreensão mais profunda a respeito do que a Páscoa significa. Para tanto, nós já trabalhamos algumas coisas e algumas afirmações de Jesus. Nós falamos a respeito da palavra que está em Lucas 23, 24, que é uma palavra de perdão. Repita comigo, palavra de perdão. Quem precisa de uma, diga amém. Não vou nem perguntar quem precisa de mais de uma. Depois nós falamos a respeito da palavra de salvação. Repita comigo, palavra de salvação. Que está em Lucas capítulo 23, 43. E hoje nós falaremos de uma palavra de amor. Nós falaremos de uma palavra que revela o aspecto amoroso de Jesus. Nós falamos de uma palavra que ressalta o perdão que há em Cristo. Falamos de uma palavra que enfatiza e reenfatiza o poder e o desejo de salvação que há em Jesus. Domingo passado nós falamos do ladrão, quem lembra disso? E o quanto Jesus se esforçou para salvar aquele cara. E a beleza dessa história ficou registrada para aquele dia e para todo sempre. E hoje nós falaremos a respeito desse episódio que Jesus olha e vê a sua mãe no meio da multidão. Um pedaço, nós comumente na teologia chamamos de perícope, mas é esse pedaço de texto, para ficar mais razoável. Esse não é o texto todo, nós lemos alguns versículos, e esse pedaço de texto encerra no versículo 28. E é interessante ler o que esse versículo diz. Ele diz o seguinte: Jesus estava ciente de que a sua missão havia acabado. Jesus estava ciente e consciente, tudo aquilo havia sido planejado. Então a cena que nós estamos vendo aqui agora, esse desenlace da história, que Jesus vai dizer para João, eis aí a tua mãe, e vai dizer para Maria, eis aí o teu filho, já estava planejado desde sempre. Já estava no coração de Jesus, porque Jesus sabia que ao dizer isso, o fim era chegado. Jesus sabia que a sua história como homem havia acabado e a sua missão havia sido cumprida. Eu sei que existe por aí um discurso muito interessante e até um pouco atraente. Alguns pregando que você é o ponto fraco de Jesus. Mas a verdade é que Jesus ter vindo à Terra em
primeira instância, diz respeito ao senso de missão que ele tinha. Jesus aceitou a missão de morrer por mim e por você. Jesus selou isso com um sim, retumbante e eterno ao Pai. O Pai disse, alguém precisa morrer, e o Filho disse, então que seja eu. E Jesus, depois desse episódio, jamais pensou em voltar atrás. Esses dias eu estava vendo um pregador, falando a respeito do Getsemane, que Jesus chorou, e ele disse, Jesus ali pensou em voltar atrás. Na hora eu pensei, perdi 15 segundos do meu dia. A cruz do Calvário não foi de improviso. O sacrifício de Jesus não foi algo que aconteceu. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a eternidade. Ele decidiu nos salvar antes que nós estivéssemos perdidos. Ele decidiu nos encontrar antes que nós nos perdêssemos. Ele decidiu perdoar antes que nós pecássemos. Quando Adão caiu, já existia um plano para salvar o homem. Jesus é o que sempre foi, o Alfa e o Ômega. Ele tem tudo na palma das suas mãos, e ninguém pega Deus de surpresa. Deus não está governando o mundo no improviso. Ele sabe de tudo, em todo tempo, e tem a solução para todo o problema. Jesus é o Senhor dos senhores, aquele que controla a história, aquele que não perdeu a rédea da história, aquele que vem sendo o que sempre foi, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, autoridade das autoridades, aquele que está acima das potestades, dos principados, aquele que foi à cruz, ressuscitou, vive e reina para sempre. Esse plano foi feito na eternidade. Jesus está lá agora, pregado com suas mãos cravadas por pregos gigantes e os seus pés também. Lembre-se que aqui Jesus já havia recebido a coroa indevida, a de espinhos. Em cima daquela cruz havia uma afirmação jocosa. Aqui está o rei dos judeus. Aquilo tudo, para os romanos, era apenas um momento de escarnecer de um possível líder. O que eles não sabiam é que eles não estavam crucificando um homem louco. Eles estavam apenas fazendo parte do plano divino. Às vezes nós pensamos em perseguir, em destruir, em desfazer, e achamos que estamos no controle porque nós temos poder. Deixa eu te dizer, aqueles romanos achavam que tinham poder também. Apesar de ter o poder de pregar Jesus na cruz, eles só faziam parte de um grande plano que já havia sido arquitetado desde a eternidade. Jesus sempre está no controle de tudo. Jesus se dirige à sua mãe e ao seu amigo no momento de dor extrema. E ele nos ensina algumas coisas importantes a partir dessa simples declaração. Lendo assim esse texto, parece uma coisa que não vai dar em nada. Jesus olha para Maria e diz, eis aí teu filho, olha para João, e eis aí a tua mãe. Acontece que nem João era filho de Maria, e tampouco Maria era mãe de João. O que Jesus está fazendo aqui agora? Espera aí. Maria tinha outros filhos. Lembra-se que Jesus tinha alguns irmãos? Então, por que Jesus não disse para Tiago, eis aí a tua mãe, cuida dela? Ele chama João, uma pessoa aleatória, que nem é da família dele, nem é parente consanguíneo, e está fazendo uma afirmação, a partir de hoje, cuida dela. E a partir de hoje, cuida dele. Vocês dois são importantes para mim. Antes de eu vir, antes de eu morrer, isso aqui tudo já estava preparado, eu pensei em vocês. Eu sabia de toda a dor, eu sabia de todo o sofrimento, mas eu armei toda essa cena muito antes de vocês imaginarem. Eu não vou deixar vocês desprovidos. João, você não está órfão, porque João estava acostumado a andar com Jesus. Ele disse, você pode estar perdendo aqui fisicamente um pai, mas você está ganhando uma mãe. Ele estava dizendo, Maria, você não está sem filhos. Se todos os seus filhos forem embora, tem alguém que eu confio. O nome dele é João, ele é meu amigo, eu amo ele. A partir de agora, vocês vão cuidar uns dos outros. Eu pensei em tudo, irmão. Fato é, para deixar registrado, para que nós jamais nos esqueçamos, é que Deus pensa em nós. É que nada nos apaga do radar bondoso de Deus. Deus se preocupa conosco. E eu quero falar a respeito da dor, porque eu acho que já ficou claro
para você, se você tem mais de 15 anos, quem que tem mais de 15 anos? Que a dor é inevitável, amém? Não? E que a dor se apresenta em níveis. É diferente você não ter dinheiro para pagar uma conta e perder um ente querido. É ou não é? E digo mais, no meio das dores terríveis, existem mais terríveis. É terrível perder uma mãe, e muito pior perder um filho. Dá para entender ou não? As dores são inevitáveis. E um fato importante a respeito das dores é que dores extremas podem nos fazer egoístas. Podem nos fazer pensar só em nós mesmos. A gente fica tão envolvido com a nossa dor, com o nosso problema, com as nossas questões pessoais, que a gente acaba esquecendo que existe mais pessoas no mundo. E a gente acaba justificando o fato de nós não nos preocuparmos com os outros a partir da nossa dor. Olha, eu não me preocupo com você, mas não é porque eu sou mau. Eu não estou nem aí, eu sou indiferente com a dor alheia, porque eu tenho muita dor. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu falava assim, eu estou com uma dor aqui no ouvido, aí meu avô falava, morde o dedo que daí você esquece do ouvido. Era um jeito meio excêntrico de resolver as coisas. Mas a verdade é que, se você tem uma dor maior, ou que você julga maior, a tendência é que você esqueça daquela que você considera menor. E sabe uma coisa terrível ao nosso respeito? Posso falar ou não? Não? Nós temos o costume de julgar a nossa dor maior que a dos outros. O Thales uma vez fez uma música que é o melô do crente. Parece que é difícil só para mim. Crente adora isso, porque ele sempre tem aquela indagação pateta diante de Deus. Por que só comigo? É óbvio que não é só com você. Não há dor terrível que alguém já não tenha passado antes. Não há perda, não há desgosto, não há desventura, não há decepção ou frustração que alguém já não tenha passado antes de você. Você não é o primeiro a ficar sem dinheiro, irmão. Principalmente sem dinheiro. Você não é o primeiro a ouvir um não de alguém. Você não é o primeiro a ter relações difíceis dentro de casa. Outras pessoas já passaram por isso. E talvez em um grau muito maior e bem pior. Então, se é fato que as dores virão, também é fato que nós, às vezes, tendemos a usar a nossa dor como desculpa para ser indiferente com relação à dor do outro. É verdade ou não? Não. Inclusive, a gravidade dos nossos problemas pode ser usada para justificar a nossa falta de empatia. E o texto aqui de pronto já nos ensina uma lição importante. As nossas dores não podem se tornar boas desculpas para nós não fazermos aquilo que temos que fazer. Ou para justificar a nossa falta de cuidado. Jesus está onde aqui? Passeando. Voando. Jesus está dando um rasante, é isso? Jesus estava onde, irmão? A dor era grande? A humilhação era grande? A vergonha era grande? Era injusta? Era uma perseguição? E Jesus para tudo para dizer, eu estou preocupado com vocês. Eis aí teu filho e eis aí a tua mãe. Jesus teria uma boa desculpa para não se preocupar com ninguém. Se Jesus não se preocupasse com ninguém, não desse atenção para a dor daquelas pessoas, nós não consideraríamos Jesus mau, consideraríamos? Nós aceitaríamos isso como desculpa, é ou não é? Como que eu vou ter tempo para me preocupar com Maria e João se eu estou com pregos nas mãos e nos pés e uma coroa de espinho na cabeça? Não faz o menor sentido. Jesus está nos dando um exemplo claro e objetivo de que as nossas dores, sejam elas razoáveis ou extremas, não são justificativa suficiente para nós nos negarmos a nos preocupar com o próximo. Nenhuma dor é justificativa razoável para que você abandone ou seja indiferente com relação ao seu próximo. Jesus encontra a sua mãe, ele percebe ela, no meio da dor, no meio da multidão, ele sabia o que devia estar passando no coração daquela mulher. E ele mostra, no meio de toda aquela desgraça, daquele cenário caótico, a sua preocupação
com ela que, segundo a Bíblia, estava tendo a sua alma despedaçada. Quem aqui é mãe? Dá para imaginar uma cena como Maria? De Jesus eu não tenho dó, porque eu sei o final da história. Vou beber uma água para você pensar no final da história, tá bom? De Jesus eu não tenho dó, porque eu sei o final da história. Ele morre, ressuscita, reina, volta, busca a igreja. Mas ser Maria aqui é muito difícil. Ser Maria é extremamente doloroso. Pode colocar o slide. E a primeira pergunta, eu vou fazer assim para ficar bem didático, pode ser hoje ou não? Vai ficar mais fácil? Aí você não dorme também. Fico com um pouco de raiva dos irmãos, não, brincadeira. Como você lida com os dias de dor? Essa é uma grande pergunta. Você entra em estado de autocomiseração, coitado de mim, tadinho de mim. Ó céus, ó vida. Alguém te liga, te pede ajuda e você diz, eu não posso agora, porque eu estou passando no pior de todos os problemas, eu estou com a unha encravada. Está terrível. Se o Natanael tiver dor de barriga e você conversar com ele, você fica, meu Deus do céu. Parece que caiu uma bomba, parece que é Chernobyl, é um negócio terrível. Você entra em estado de comiseração, você alimenta uma insatisfação incorrigível. Tem gente que quando tem um problema, você pode apresentar 1 milhão de solução, ele não quer, ele quer viver no problema, ele quer chorar, não quer saber nem quem morreu, não quer nem saber de quem é o velório, o negócio é chorar. Algumas pessoas, inclusive, ficam com uma alta pena de si mesmo. Vou perguntar, hein? Você rapidinho levanta e baixa a mão para ninguém ver. Quem aqui já sentiu pena de si mesmo? Tem coisa que a gente fala ao nosso respeito e depois de 2 dias não pode repetir alto. Se repetir é uma vergonha que é incorrigível. Você faz um show, aí depois você percebe e fala, que ridículo que eu passei, meu Deus. Ainda bem que só tinha 2 pessoas. Algumas pessoas, inclusive, parecem gostar desse estado de tristeza. Você já conversou com alguém que nunca quer estar feliz? Você vai falar com ele, é sempre problema. Ele adora essa situação. É uma delícia estar no problema. Ele não consegue viver uma vida feliz. O meu convite para você é, pare de olhar para os seus problemas ou para o extremo da sua dor e comece a olhar para tudo de bom que Jesus já te fez. Comece a ser grato pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas conquistas, pela sua vida, pela sua capacidade de corrigir os problemas. Seja menos reclamão e mais agradecido, porque Jesus, no alto da sua dor, pregado em uma cruz, ainda está preocupado com as outras pessoas. Você não é a pessoa passando pelo pior problema. Você não pode viver uma vida toda de lamento, de choro, de autocomiseração. Ao invés de ficar com dó de si mesmo, reaja, viva, caminhe, siga em frente, vence essa luta e glorifique o nome de Jesus através das vitórias da sua vida. Ficar com dó de si mesmo não é uma boa desculpa para seguir. Veja Jesus não está lá falando, ai Jesus, ai pai, ai que dor. Ele está dizendo, eu arrumei uma mãe para quem não tem filho, e arrumei um filho para quem não tem mãe, ou vice-versa. Jesus nos ensina 2 questões que são importantíssimas aqui. Quem está comigo, diga amém. A dor faz o homem perceber sua vulnerabilidade e reconhecer que afinal nós somos todos iguais. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Isso nos ensina que ser humano nenhum pode olhar para o outro de cima. Que nós estamos no mesmo espaço, na mesma estatura, e que diante de Deus nós somos criaturas ou filhos. Acontece que alguns de nós adquirem mais bens ou mais intelectualidade e começam a se achar superior aos outros. Mas você quer ver onde as pessoas se encontram? Na dor. Pegue uma mãe que tem um filho muito bem sucedido e um filho que não deu certo na vida, e diante do caixão dessa mãe você vai descobrir que a dor nivela as pessoas. Você vai descobrir que ambos as lágrimas são sinceras. E que nem o dinheiro de um, nem a falta de preocupação do outro pode salvar eles daquela situação.
A dor serve de maneira didática para nós aprendermos que nós não somos mais do que ninguém. Que nós precisamos uns dos outros. E que a dor nos nivela como iguais. A nossa dor pode ser uma cura para outra pessoa. Nós estamos sofrendo, não para que Deus decrete um fim na nossa história, e sim para que Deus anuncie um recomeço. A cruz parece um cenário de dor, artrose, mas ela não é o anúncio do fim, ela é o anúncio do começo da única vida que importa. Jesus estava dizendo, vocês não estão mais condenados, vocês estão livres, salvos, e a partir de agora eu vou dar um exemplo com o sofrimento de vocês, fiquem tranquilos, isso não é o final, isso é o recomeço de uma vida que importa. Então às vezes nós passamos por momentos de lutas e não são poucos. Alguém disse, metade da minha vida foi de sofrimento, eu falei, que bênção, irmão. Metade, eu falei, nossa, mas que homem bem-aventurado. 95% da vida é dor e lamento. E aí nós temos lampejos de alegria e conquista, é ou não é? Faz o seguinte, irmão, aproveita. No dia que a conquista vier, aproveita. No dia que a alegria vier, aproveita. No dia que você segurar o primeiro filho na mão, ama, beija e faz o que tem que fazer. No dia que você casar e for feliz, aproveita. No dia que tiver dinheiro sobrando, com responsabilidade, aproveita. No dia que você tiver alegria, for festa, aproveite, seja o tanto feliz que você puder. Os dias de tristeza não vão deixar de acontecer, mas momentos como esse, em que nós vemos a preocupação de Cristo por nós, deve ser a razão e a motivação para nos alegrar, amém? O processo de discipulado é justamente isso, nós tratamos uns aos outros baseados na nossa experiência. Só pode falar de falta de dinheiro quem já ficou sem dinheiro, é ou não é? Só pode falar de ente querido perdido quem já perdeu alguém. Só pode falar de crise no casamento quem já teve as suas próprias crises. O seu momento de dor serve para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento de dor que você já passou, já venceu e já superou. Existe um texto na Bíblia que fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem que já ouviu isso? Você não ouviu ainda? Não é possível. Quem é que já ouviu esse texto? E convenientemente as pessoas usam esse texto de forma errada, né? Elas dizem o seguinte, eu vou comprar esse carro e mesmo sem dinheiro eu vou conseguir passar, porque todas as coisas cooperam por bem e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, quando Paulo está dizendo isso, ele está falando num contexto de sofrimento, ele está dizendo, olha, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu sei viver em necessidade, mas eu posso suportar tudo isso naquele que me fortalece. A má notícia é que isso não serve para você fazer compras sem dinheiro. A boa notícia é que essa afirmação serve para os dias de dor. Nos dias de muita dor, de muito lamento, de muito sofrimento, você deve se lembrar das afirmações do apóstolo Paulo. Você pode suportar isso naquele que te fortalece. Você pode chorar e reviver, recomeçar quantas vezes for necessário, baseado no poder daquele que te fortalece. E aí nós vamos ver algumas maneiras de amar Jesus. Pode passar para o próximo já, estão bem espertos. Como devo cuidar da minha família? Pode passar para o próximo de novo. Jesus pensa na sua mãe mesmo pregado em uma cruz. Irmão, eu fico pensando quantas vezes eu deixei ou usei de justificativa o meu lamento para não atender alguém. Tem gente que não atende nem o cara do telemarketing, eu não é? Ah, não tem. Ainda manda o fio mentir, fala que eu não estou. Pergunta para minha mãe, eu nunca menti por causa de ninguém. Se você mandar eu mentir por causa de você, você está perdido, irmão. Eu não minto nem por causa da minha mãe, nem por causa dos meus filhos, principalmente por causa dos outros. Jesus pensa no futuro da sua mãe. Maria era uma viúva, certo? José já tinha morrido. Ela precisava de auxílio psicológico, mas também precisava de alguém para cuidar dela financeiramente. Ser viúva naquela época era uma tragédia. Maria era viúva num estado que não tinha mais como casar outra vez. Ela tinha alguns filhos, mas me parece que nem todos estavam preocupados com ela. Porque no dia da sua pior dor, quem estava com ela era João. Cadê os irmãos de Jesus? Maria estava perdida se Jesus não pensasse no futuro dela, ela precisava de alguém para bancar a vida dela. E Jesus está preocupado com tudo, inclusive com a vida financeira da sua mãe. Jesus está cuidando da plenitude. Às vezes nós pensamos que Jesus esqueceu de algum detalhe da nossa vida, mas a verdade é que Jesus pensou
em tudo. Ele pode não ter te dado o que você quer agora, mas também pode ser porque você não sabe lidar com as coisas que Ele te dá. Já parou para pensar nisso? Quem aqui já teve filho ou tem filho pequeno? Se o Natanael chegar em casa e falar, eu quero uma metralhadora, eu não vou dar para ele, você concorda? Você não concorda? Eu até confio nele, mas eu acho que ele não vai conseguir lidar com essa situação. Não é porque Deus não te ama, é porque talvez você não seja capaz de lidar com a metralhadora que vai vir na sua mão. Talvez isso que você chama de bênção seja a ruína da tua casa. Talvez isso que você chama de conquista seja exatamente o que você vai usar para ferir aqueles que estão à sua volta. Jesus se preocupou com tudo, Ele está providenciando tudo, Ele tem todo o poder. No entanto, as coisas acontecerão de acordo com o plano dEle. Nós não forçaremos Deus, nós não coagiremos Deus. Deus tem um plano eterno, e Ele revela isso ao dizer para Maria, eu já arrumei alguém para cuidar de você, antes que você chorasse por esse momento na cruz. Jesus já arrumou um jeito de você ser cuidado, muito antes do problema aparecer. Não. Jesus já achou uma provisão, muito antes da necessidade surgir. Se a pessoa, olha a grandeza dessa afirmação. Antes que a necessidade batesse a sua porta, Jesus já tinha um plano para corrigir a necessidade que sequer existia. Antes do homem cair, Jesus já sabia como o levantaria. Lembre-se, Jesus é o filho mais velho de Maria. E na ausência do pai, naquela época, naquela cultura, era ele que deveria assumir a responsabilidade da mãe. Com a morte de José, Jesus deveria ser o homem que financiava a mãe. Jesus estava numa grande missão, amém? Não, Jesus não. Grande missão é a tua. Jesus estava numa grande missão, amém? E Jesus podia dizer, não, meus irmãos que se preocupem em pagar a conta de luz. Eu estou salvando o mundo, vou ficar preocupado em ir no mercado? Tem uma desculpa plausível, tem ou não tem? No entanto, Jesus não se furta disso. Ele está dizendo, olha, a responsabilidade é minha, eu assumo a minha responsabilidade, estou partindo, mas não vou deixar você desamparado. Os meus irmãos sumiram, mas eu vou deixar alguém cuidando de você, irmão. Responsabilidade nenhuma é excesso, nenhum problema é justificativa razoável para você não cuidar daquilo que é a sua missão. Jesus sabia que tinha que salvar o mundo, mas ele sabia também que Maria era a responsabilidade dele. Jesus não descumpriu uma responsabilidade para cumprir a outra. Eu acho muito curioso quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu tenho que dar dízimo, eu estou todo endividado. Falei, é endemoniado. Esse é endemoniado. Porque ele está tentando me colocar numa situação complicada. É ou não é? Fala a verdade. Olha a situação que ele me coloca. Se você disser que eu tenho que pagar as dívidas, você está me liberando. Se você disser que eu tenho que dar o dízimo, é porque você é cruel. No final, ele é bonzinho, ele que fez a dívida, ele que se enroscou, ele que não paga quem deve, e o problema sou eu no final. Você entende? Não, Jesus, é que eu estou numa missão muito nobre, agora não tem como eu ir no mercado. Você que se enfiou nisso, irmão. Pare de usar a situação de dificuldade para justificar um problema seu. E ainda colocar a culpa nos outros. Jesus podia estar na cruz dizendo, olha, e cadê Tiago? E cadê os outros? Eles que tem que ver esse negócio aqui, quem vai cuidar de Maria? Jesus estava dizendo, eu sou o responsável, eu dei a minha palavra. Coisa feia é um homem e uma mulher que dá a sua palavra e não cumpre o que disse. Irmão, seja honesto, cumpra o que você está falando, porque o nosso maior exemplo estava na cruz do Calvário, pagando um preço por toda a humanidade, e mesmo assim se sentiu na obrigação de cumprir o seu papel como filho e cuidar da sua mãe. Não há desculpas para nós não fazermos o que tem que ser feito. Se Jesus, com uma coroa de espinho, com pregos nas mãos, se preocupou em cuidar do mercado, da provisão de amanhã da sua mãe. Está muito tenso. São as palavras de Jesus na cruz, não é verdade? Jesus cuida da sua mãe prestando atenção nela. Irmão, tem gente que precisa de dinheiro, é ou não é? Tem gente que precisa de saúde, e tem gente que só precisa de atenção. Jesus está ali sofrendo uma grande injustiça, mas os olhos dele estão na sua mão. Tem ladrões zombando dele. Ele tem uma coroa de espinho na cabeça, uma placa de humilhação. E mesmo assim ele se preocupa com Maria. Mesmo diante de toda essa dor, ele não considera uma hipótese ignorar a sua mãe.
Pense no quanto isso é importante. E quanto isso é importante para Maria, ela sabe do que Jesus está passando e mesmo assim, entende que ele está preocupado com ela. Quem tem filho aqui que já casou? Nem tem, os pais geralmente não têm ciúmes, né? Os pais, eles querem que vá com, vai Jesus. Vai Senhor, oh casou, glória a Deus. Mas as mães geralmente elas têm um pouco de ciúmes, é ou não é? E fica fazendo queixas. Pensa para aquela mãe, quão importante era ver o filho naquela situação, ele dizendo, me preocupei com você. Isso é divino e sublime, isso cura o coração de uma mulher que tem os seus sentimentos despedaçados. Em um mundo em que usamos o trabalho, o estudo, o ganho, a multiplicação do ganho, para justificar a nossa ausência, a atenção ganhou um status maior, é ou não é? Antes, eu te dou atenção, não era uma coisa tão importante, mas agora, alguém dar atenção para nós é algo muito relevante, é ou não é? Eu tenho o Natanael em casa e ele, irmãos, diante de Jesus, ele chama pai umas 480 vezes por dia. Ele fica, pai, o pai. E eu digo, calma filho, aí depois eu paro e falo, pode falar filho, agora eu estou prestando atenção em você. Isso aumenta ou melhora a nossa relação, porque eu estou dizendo para ele, eu presto atenção no que você me diz. Por mais que seja a coisa mais irritante, um jogo que eu não faço a menor noção do que seja. Eu faço aquela cara de... Eu joguei videogame a última vez em 2003. Imagina, eu não faço a menor ideia, eu fico assim para ele. E ele fala, obrigado pai, fica todo feliz. Ele fala o nome dos jogadores de futebol, com isso. O último cara que eu vi jogar foi o Ronaldo. Então, eu não faço a menor ideia. E ele depois que fala, obrigado pai, e sai contente, porque alguém deu atenção para ele. Em um mundo em que as pessoas ignoram as outras, a atenção ganhou um status valoroso. Slide 5. Eu estava vendo a história de uma executiva chinesa, ela criou uma empresa muito grande na China. E ela recebeu uma página da Forbes. Você sabe o que é Forbes ou não? A Forbes, tem gente que não sabe João 3,16, mas sabe o que é a Forbes. Mas sabe João 3,16? Mas sabe a Forbes. Fiquei impressionado agora que tanta gente sabe o que é Forbes. O cara... Me assustei. Publicaram na Forbes a história dela. A parte boa é que disseram que uma mulher na China, naquele contexto preconceituoso, conseguiu ser a CEO de uma das maiores empresas do mundo. Isso é positivo, amém? Eu acho positivo. Talvez seja uma opinião minha. A parte triste é que, no descritivo da matéria, do artigo, ela diz o seguinte, olha, para conquistar isso eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu não vou na reunião da minha filha desde 8 anos. Eu nunca participei de uma festa. Eu não fiz os aniversários da minha filha. Eu não participei de nada da criação. Minha mãe cuidou da criação dela. E no final ela acha que está fazendo a coisa certa. Ela diz o seguinte, para ter grandes conquistas, nós precisamos fazer grandes renúncias. Que loucura! Que loucura! Uma pessoa que tem coragem de escrever uma aberração dessa. Não há nada, não há dinheiro, não há conquista, não há prazer nessa vida que se compare à delícia de participar de um aniversário que tem um bexigão cheio de farinha e que cega os teus olhos. Sabe como chama isso? História. E dinheiro nenhum compra história, dinheiro nenhum compra amor. Você pode fazer com que as pessoas finjam que te amam, mas você não compra amor de verdade. Que desperdício de vida. Na contramão disso, Jesus estava falando, olha, eu não quero que você me dê nada, Maria, eu não quero nada seu, João, pelo contrário, vocês possivelmente não atenderão o que eu quero de vocês, mas mesmo assim, eu amo vocês e me preocupei com vocês. Não passou um dia, João, que nós não andássemos juntos e eu não planejasse esse momento. Quando nós estávamos lá comendo o pão e o peixe, eu estava pensando, vou deixar Maria para cuidar dele.
Vai ser legal, João vai ser um bom filho para minha mãe, e minha mãe vai ser uma boa mãe para ele. Jesus estava pensando em tudo, em todo momento. Não troque aquilo que é valoroso, aquilo que é precioso, pelas coisas dessa vida. Você trabalha para servir um propósito maior. Você se qualifica para servir a sua família, e não a sua família, que serve para você alcançar um status, que um dia vai acabar, vai morrer e ser enterrado com você. O que seus filhos precisam não é de uma grande herança, é de um grande pai e de uma grande mãe. Triste isso aí que eu falei ou não? Mas se puder deixar a herança, amém, também é bom. Estou falando isso porque meus pais estão aqui, então se rolar, rolou, né? Algumas pessoas sequer ficam vermelhas quando dizem que se ausentaram da vida comunitária de igreja porque estão muito ocupadas. Não, pastor, sabe o que é? Eu não estou conseguindo nem atender minha família, quanto mais a igreja. Eu falo, irmão, você acha bonito eu falar isso? Se eu sou você, simplesmente sumo e nem dou uma explicação dessa, irmão. Uma explicação dessa devia infartar você. Você não devia dar uma explicação dessa com naturalidade. Olha, pastor, já é uma catástrofe o fato de eu não estar na igreja. Mas eu só estou fazendo isso porque não tenho tempo nem para minha família. Eu falo, irmão, mas nós estamos conquistando. Você não conquistou nada, irmão. Você não está entendendo? Você só perdeu. Nós estamos indo bem. Não, está uma desgraça isso aí, irmão. Não está nada bem. Um dia eu trabalhava numa grande instituição, um pastor me ligou e ele disse para mim, eu falei, ei pastor, como é que está? Ele falou, igreja bombando, pastor. Batizamos 200. Eu falei, nossa, está bombando mesmo, hein? Tá, olha, pastor, estou com probleminha, né? Probleminha com a mulher, meu filho que está na droga e tal, não sei o que, mas o resto está bombando. Eu falei, está bombando, seu louco? Eu falei, seu insano, seu aloprado, não tem nada bombando. Porque tudo que passe da nossa vida comunitária, de serviço ao nome de Jesus ou de família, é só conquista, vai esfacelar, vai acabar. Nós precisamos dedicar uma vida para aquilo que é eterno, e não para aquilo que é passageiro. E quando aquilo que é passageiro ocupar o lugar que é eterno, então nós deixamos o que é passageiro. Dá para entender isso ou não? Não vai largar o emprego aí e falar, foi eu que eu mandei, hein? Não. Que fique registrado isso no vídeo. Que agora está um negócio, irmão, vai trabalhar, irmão. Eu estou falando para você não fazer nada mais do que precisa, usando a necessidade como desculpa. Deu para entender ou não? Senão tem os irmãos que já se empolgam, né? Já está mandando aqui no WhatsApp, me demito. Nós precisamos nos organizar para ter tempo para a nossa família e ter tempo para a nossa igreja. Mas, pastor, eu sou um crente que não vai na igreja. Você não é crente, irmão. Não, sou assim, não é não. Não, porque vou falar o nome, tá? Não, porque o Ed René diz que tem que atualizar a Bíblia. Manda ele atualizar dele. Não, dá para ser crente e não ir na igreja. Quem foi que falou isso, irmão? Quem foi que falou essa bobagem? A igreja de Jesus é a reunião daqueles que renunciaram o prazer de estar em outros lugares, a fim de declarar o seu amor por Cristo. A igreja é corpo quando está junto. Quando não está junto, é apenas um pedaço de carne mutilado. Experimenta arrancar seu dedo e jogar fora, e depois tentar registrar digital com ele para ver se serve. Nós precisamos chamar as coisas pelo nome. Cristianismo é praticado na igreja de Jesus Cristo. Boa família é a família que todo mundo se dá bem, ou que todo mundo pelo menos se empenha, porque às vezes é difícil se dar bem com algumas pessoas também. Eu vi pastores, empresários, homens de negócio, grandes líderes, ganharem tudo e perderem o que realmente importa. Que Deus nos livre de ter o status de quem conquistou, e ter os nossos filhos e famílias perdidas. Que Deus nos ajude a fazer os dois. A educar, amar e cuidar da nossa família e da nossa igreja, ao mesmo tempo que nós trabalhamos fielmente e conquistamos o nosso pão de cada dia. Aqui fica uma pergunta. Você dedica a atenção necessária para a sua família, às pessoas que você ama, ou pelo menos diz que ama? Olhe para a cena de Jesus e veja ele preocupado com a sua mãe, mesmo diante da sua dor. Jesus não era um afortunado. Ele não morreu com uma baita herança para deixar. Mas ele tinha uma coisa importante, um amigo. João. Ele disse, Tiago,
a família não está aqui, mas eu tenho um cara que eu posso confiar para cuidar da minha mãe. É João. Faça bons amigos, irmãos. Faça amigos que temem ao Senhor. E se eles amarem Jesus, eles te amarão de verdade. Não serão perfeitos, mas te amarão de verdade. Você quer agradar a Deus? Texto de 1 Timóteo 5, do 3 ao 4. Tem aí? Como nós agradamos a Deus? Sendo espiritual. Voando nas asas do Espírito. É ou não é? Também, pode voar, não tem problema não, irmão. Aqui está liberado voar. Vamos ver se ele coloca o texto para nós. Cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. Mas se elas tiverem filhos honestos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar, retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que... Quer agradar a Deus? Não é participando de um concurso de quem canta mais bonito ou de quem prega mais legal. Cuide das viúvas. Suporte uns aos outros, ame uns aos outros. Isso agrada a Deus. Versículo 8, por favor. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negar a fé e são pior do que os descrentes. Escute o que eu vou te dizer. Há um espaço para aqueles que negam Jesus no inferno. No quinto dos infernos. No inferno não existe. Você pode ir para lá não acreditando, não tem problema. Fique sossegado. Espero que você goste de calor. Existe um lugar para os descrentes no quinto dos infernos, mas existe um lugar no sexto dos infernos. Para os que se dizem crente e não cuidam da sua família. Para aqueles que de maneira hipócrita vêm à igreja, Senhor, Senhor, mas não ouvem seus filhos em casa, não cuidam das suas esposas. Faz o seguinte, que o Senhor renove os nossos dias como antes. Que Deus nos ajude e que nós amemos aquilo que Ele ama e que nós façamos aquilo que agrada o coração dEle, amém? Jesus no ápice da sua dor não se negou a cuidar da sua mãe, Jesus cuida da questão emocional de Maria. A vida dela foi uma dor constante, é ou não é? Quem aceita essa missão, ser mãe de Jesus? Imagine a loucura social que... Quem sabe aqui quantos anos Maria tinha, mais ou menos, quando engravidou? Ela já estava idosa, devia uns 14 anos. Imagina uma menina aceitar ser mãe sem pai. Imagina uma menina aceitar ser mãe e chegar para a pessoa e falar, gente, eu tenho uma coisa, esse filho é do Espírito Santo. Trabalho fácil, hein? E não era aqui não, era lá naquela sociedade lá. A coragem de aceitar o chamado, o amor para seguir o filho. Você quer ficar seguindo seu filho? Maria acreditava que as palavras do seu próprio filho eram a verdade absoluta. Jesus está no templo. Jesus, onde é que você estava? Ele, na casa do meu pai. Senhor, o que na casa do seu pai? Hã? Não dava nem para dar um tapa nele. É Deus encarnado? Que situação, hein? O sofrimento de saber que a morte do seu filho era iminente, que ela ia chegar. Não foi nada desavisado, ela sabia qual era a missão do seu filho. Desde o princípio ela sabia qual era o desfecho da história. Lucas 2,35. Jesus é levado ao templo para ser apresentado. Lá existe um sacerdote, um pastor na época, Simeão. Ele ergue Jesus e diz, olha, pode me despedir em paz. Como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Você sentirá, preste atenção, ele diz, aqui está Jesus, o Salvador do mundo. Eu estou contemplado, Senhor, o pastor dizendo, porque eu vi o Salvador. Agora tem um recado para você de Deus, Maria. Você sentirá como uma espada atravessando a sua alma. Quando todo esse plano se cumprir, quando todo mundo for salvo, quando Ele ser glorificado, para você, vai ser horrível. Vai ser como se alguém enfiasse uma espada na tua alma. Quem está ali chorando e esperando uma ressurreição mais do que ninguém. Para nós é uma questão de fé, para Maria deve ser uma questão de torcida. Espero que seja tudo verdade. Porque se tem alguém que sofreu, essa foi Maria. Vendo o seu filho injustiçado, cumprindo a promessa de uma espada,
lhe ficando no coração. Talvez nós tenhamos aqui mães que sofrem porque são mães solteiras, mães que cuidam dos seus filhos, mães que não têm quem ajudam, mães que passam por problemas e dificuldades financeiras, mas acredite, você não está sozinha e você nem é a primeira. Houve uma mãe que teve que ver o seu filho despedaçado na cruz do Calvário, e aquele filho que amou aquela mãe, só fez aquilo porque te amou primeiro. Dá para entender? Se por um lado, ser mãe é uma graça de Deus, é ou não é? Por outro, ser mãe é um chamado ao sofrimento. É ou não é? Veja a história de Maria. Antes de matarem Jesus, levaram ele para um precipício. E um dia disseram, vamos atacar, e Jesus é livre. Imagina a tensão dessa mulher. Os romanos passavam na rua, e ela devia ficar desesperada, esperando o desfecho daquela história. Ser mãe não é fácil, irmão. Ser mãe é um chamado ao sofrimento. Ser mãe é entender o amor de Deus no nível superior. A mãe não dá desculpas, a mãe dá amor, amém? Eu sei que tem mãe que não é assim, mas não vai usar também a regra que confirma a exceção. Se por um lado ser mãe é um chamado a sofrimento, ser pai, repita comigo, ser pai, é um chamado à morte. Vamos lá. Quem pode fazer uma citação das belas palavras de José na Bíblia? Por favor, alguém levante e me conte aquela primeira pregação de José, aquela bonita. Vamos falar então a respeito dos grandes milagres que José fez. Então tá bom, então vamos falar da grande participação dele, dos livros, dos comentários bíblicos, das pregações e de tudo que nós temos a respeito de José. Nada. Mas a Bíblia diz que um dia Herodes quis matar as crianças. José chegou em casa e disse, põe um menino em cima do burro. Nós vamos para o Egito, ninguém mata o meu filho. Você pode ser Jesus, e você pode ser a Maria, cheia de graça, bendita entre as mulheres. Mas o pai dessa criança sou eu. O marido dessa casa sou eu. E quando o problema estoura, eu não fico esperando. Eu resolvo. Ser pai é um chamado à morte. Pai bom é aquele pai que entende que a sua vida, como ele gostaria, acabou. Que no dia que ele for comprar um tênis, ele tem que comprar o do filho. Ah, que experiência dolorosa. Eu gosto de tênis, hein, irmão? Quando eu tenho que... O Kevinho foi para o exército esses dias, mandaram uma lista. Eu estava na programação de comprar um tênis novo. Porque quando você fica adulto, você fica se programando, não é? E aí veio a lista dele, eu tive que comprar o dele ao invés do meu. Na hora de despedir ele, eu fiquei orando, mas eu fiquei pensando, esse tênis podia ser o meu. Ser pai é um chamado à morte, é um chamado à renúncia. Um monte de pai menino, crianção, infantiloide aí, que fica querendo ser criança no lugar do filho. Seja homem, irmão. Nossa, pastor, que tóxico. Um monte de gente fraca, que no primeiro problema quer ir embora. Esperneia. Não tem devolução não, irmão, é seu filho. Fique e resolva. Tenha estabilidade. Seja adulto. Seja um pai de verdade. Quando o problema vier, ponha todo mundo em cima do burro e diga, vamos embora. Você pode até ser Jesus, você pode ser Maria, mas o meu filho na minha casa, ninguém toca, porque o pai dessa casa aqui sou eu. Seja homem. Não é homem de, cospe no chão, não é nada disso não. Tá difícil hoje ou não? Se ser mãe é um chamado a sofrimento, pai é chamado à morte, repita comigo, ser filho é um chamado à honra. Existe um ciclo na vida do filho. Primeiro quando ele nasce, ele é cuidado pelo pai e pela mãe, e ele tem uma admiração quase que beira a idolatria, é ou não é? Aí ele cresce e descobre que o pai é cheio de problema, vê a mãe e o pai discutindo alguma vez, vê que o pai não é aquele cara tão legal. Eu estou falando pai porque eu sou pai, para não falar mal das mães, porque o sindicato das mães é muito unido. Aí ele começa a ter desentendimento, começa a ficar rebelde, é ou não é? É ou não é? Os pais, antes dos anos 2000, sabiam muito bem como resolver a rebeldia. A partir de agora, o diálogo ficou forte. Antes não tinha. Antes era um monólogo, um falava e o outro apanhava. E a primeira fase é essa, que os filhos devem obedecer e ouvir e obedecer aos seus pais. Irmãos, o que eu conheço de família, que o pai obedece o filho,
filho de 3 anos, o que nós vamos comer hoje, filhão? Ô irmão, que mundo é esse que uma criança de 3 anos escolhe o que vai comer? Que mundo é esse que um menino de 3 anos manda em casa? Que mundo é esse que é normal uma criança bater no rosto da mãe? Irmão, nós estamos ficando loucos. Na primeira idade, a criança ouve e obedece. Repita comigo, ouve e obedece. Sabe o que é o que mais espantoso? Que parece que o louco sou eu falando isso. Eu quase me dá um bug. O pessoal acha estranho um pai dizer que o filho de 3 anos tem que ouvir e obedecer. Que mundo paralelo que existe outra realidade fora essa? Segunda fase, filhos devem respeitar os seus pais, mesmo diante das diferenças. Nós temos diferenças, é ou não é? Quem aqui discorda do pai, da mãe? Não levanta a mão, porque pode ser que ele está aí. Mas ele deve honrar o seu pai mesmo assim. Depois vem a terceira fase, que é honrar e retribuir. Eu tenho um episódio na minha casa, que é a própria Maiane. Quando a mãe dela ficou acamada, eu me lembro que ela trabalhava 12 horas, chegava em casa e ficava mais 6 com a mãe até dormir. Dormia 4 horas com a mãe acamada. Porque esse é o papel de um bom filho. Ele é cuidado, ele admira, ele tem diferença, ele respeita além da diferença e ele cuida quando o pai precisa, e foi isso que Jesus nos ensinou nesse episódio. Nós partimos para uma lição muito importante. Eu vou terminar, tá bom? Pode ser? Não? Então vamos lá. Ninguém mandou não falar. Em João 7,5 a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Olha que loucura. Pois nem mesmo... Um dia eu falei esses dias para uma pessoa, a pessoa falou, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Nem os seus irmãos acreditavam nele. Sabe por que ele está pedindo para João ser filho de Maria? Porque os irmãos tinham ido embora e não acreditavam nele. Foram acreditar depois da ressurreição. Jesus está nos ensinando que o laço familiar com Cristo não tem a ver com sangue apenas, tem a ver com crer. Aquele que crê em Jesus, esse é salvo, esse é da família de Deus. Ele está dizendo, João, você não tem o meu sangue, mas você acredita em mim, por isso você vai ficar com a mãe e vai ser filho dela, porque o nosso relacionamento com Jesus é de crer. Se você crê em Jesus, então você é filho de Jesus. Jesus amplia a família, ele está dizendo, agora todos que creem em mim são os meus filhos. Sociedades fortes sempre foram feitas por famílias com muitos filhos. Quem aqui tem a avó e o bisavô que tinha 12 filhos? Quem aqui tem ascendente do Nordeste? Sabe do que eu estou falando? Vai falar com o cara, vai falar 15 filhos, 18 netos, 35 bisnetos, é ou não é? E a gente fala, que gosta de fazer filho, não tinha TV, esse monte de brincadeira. Mas na verdade é que sociedades agropecuárias precisavam de muitos filhos. Sociedades isoladas precisavam dos filhos para defender a casa. Precisavam de muitos filhos para produzir. Quem produzia mais, ganhava mais. Família com muito filho é sinônimo de prosperidade. Acontece que a gente começou a ter pouco filho. É ou não é? Por uma questão óbvia. Que quando Deus disse para Adão, vai e enche a terra, só tinha ele e Eva. Agora são 8 bilhões de pessoas, é melhor dar uma maneirada. É ou não é? Mas é bom ter muitos filhos. E quando a igreja se amplia quanto família, é importante porque quando alguém da família morre, quando a pessoa não tem um amparo devido na família, ela encontra na igreja. A igreja é um lugar onde ninguém pode se sentir sozinho. Dá para entender ou não? Agora nós não somos mais amigos, nós somos família em Cristo Jesus. Já viu o que é que assiste Fórmula 1? Eu lembro de um dia muito triste, eu entrei na casa do meu tio Cid, era 1994, de manhã, e tinha uma notícia que você deve se lembrar, terrível, que você deve ter chorado também. Morre Ayrton Senna do Brasil. Eu me lembro que eu era criança, não entendia direito, mas as lágrimas, porque para mim era tipo como se tivessem matado o Capitão América. Ele era o nosso Capitão América. E depois da morte do Senna, criou-se o escape na pista. Quem aqui já viu isso? Se um carro sai, ele bate em um monte de areia e ele fica parado. Lembra? Quem lembra do acidente da TAM aqui? Que ele passa da pista e mata um monte de gente. Depois disso, estendeu-se a pista e criou-se uma área de escape. Quem aqui já viu nas rodovias de São Paulo, quando o caminhoneiro dorme, ele vai indo e trava na área de escape. Acontece que a igreja é a área de escape das famílias. Quando uma família fica disfuncional, quando um pai deixa sua casa,
quando alguém morre prematuramente, quando as coisas não vão bem, ela vai sair da rota, aquela pessoa se desvia e sabe onde ela para? Na área de escape. E é para isso que nós estamos aqui, para ser a área de escape, para que outros Ayrton Sennas não morram no meio do caminho, para que outros aviões não matem pessoas no meio do caminho. Nós somos a área de escape. Eu estou dizendo para você, se você não tem quem cuide de você, essa igreja cuida. Se você não tem quem te ama, essa igreja te ama. Nós estamos aqui, nem sempre somos perfeitos, não fazemos tudo do jeito que tinha que fazer, mas nós estamos insistindo em ser a área de escape para você. Às vezes as famílias sanguíneas perdem o rumo, é ou não é? Nossa, a sua não? Que beleza de família. A igreja precisa ser uma família estendida. A igreja precisa ser a extensão da nossa família. Você se preocupa com as pessoas que sofrem? Essa é uma grande pergunta para mim e para você, e sempre será. Eu gostaria que você colocasse o próximo slide, por favor, se der. Nós temos uma sociedade de mães solitárias, de pais inconsequentes, de filhos sem suporte. No cenário de caos desse, a igreja é importantíssima. Por isso que quando acabar o culto, você não deve ir embora correndo, irmão. Talvez tenha alguém que precise de um aperto de mão. Você não pode ser indiferente com relação à vida da igreja. Você não pode não participar de um grupo pequeno. Você não pode porque talvez o seu escape esteja lá, ou talvez você seja o escape de alguém. Não, pastor, mas sabe que eu sou um cara muito atarefado. Parabéns, o resto que vem é tudo vagabundo. Vocês que são vagabundo que venham. O pessoal atarefado fica em casa. Não há desculpa para não fazer aquilo que tem que ser feito, amém? Ser igreja não é fácil. Ser uma igreja fiel é mais do que ser uma instituição, é ser uma família para pertencer. Nós somos a comunidade que tem em comum sofrimento. É ou não é? Reúne os crentes aqui e manda eles contar uma história triste que você vai ver, Jesus Cristo. Mas, segundo Jesus na cruz, nós precisamos priorizar a dor um dos outros. Questões que nós não podemos esquecer. Jesus se preocupa com a nossa dor. Salmo 58, tu sabes todas as minhas aflições, e os meus gemidos não te são ocultos. Ele não sabe parte da sua dor, ele sabe toda a sua dor. Paul Tripp, um grande pregador, diz o seguinte: se você é um filho de Deus, quem é um filho de Deus? Saiba hoje que não importa o que você está enfrentando, você é profundamente e totalmente amado por Deus. Você é filho de Deus? Então aceite ser cuidado e seja humilde. Questões que não podemos esquecer: aceite ser cuidado e seja humilde para ser cuidado. Tem gente que quer ser cuidado. Me dá um conselho. Aí você fala para ele, fala, não concordo. Então continua como você está, irmão. Ué, tá bom assim? Fica. Agora você vem aqui tomar meu tempo, pedir um conselho para dizer que eu estou errado? Você está indo bem, continua. Só vem me procurar porque você está com problema, é ou não é? Aí você vem com problema, eu te apresento uma solução, você não gosta? Siga então. Seja humilde, principalmente para falar dos problemas. Tem gente que não fala nada e quer que a igreja adivinhe. Mas eu passei por essa tribulação e ninguém me procurou. Irmão, nós não somos mágicos. Se você não falar, ninguém sabe. Ninguém me ajuda com o meu problema. Então fala, irmão. Senão nós não vamos saber. Amém? A dor passada pode ser usada como uma experiência, como um exemplo para novos cristãos. Eu quero só que eu coloque o Keller para não faltar, amém? Seus problemas não podem lhe impedir de servir Jesus. Não pode te impedir de servir. Jesus lavou os pés dos discípulos a caminho da cruz. Antes de ir para a cruz, sabe qual foi a parada de Jesus? Foi para lavar o pé dos discípulos. Que desculpa você tem para dar, irmão? Jesus lavou os pés dos discípulos à cruz. E a pergunta final é: você está disposto a amar como Jesus? Não estou dizendo que você garante que vai conseguir, eu sei que você não vai conseguir. Estou dizendo, você está pronto para ser transformado, para amar a cada dia mais e parecer mais com Jesus? Então, para isso nós precisamos entender quem Jesus é. Paul Washer acho que talvez, diz o seguinte: quando começamos a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. E eu termino aqui com coisas para você refletir e aplicar na sua vida. Não seja enganado pelos seus problemas, eles se apresentam com uma carranca feia
como se fossem grandes e imponentes. Às vezes parece que você está sozinho, mas a verdade é que Jesus se importa com você. Próximo. Nós precisamos repetir para nós mesmos que fomos chamados a criar uma comunidade de amor e suporte. A igreja é o lugar onde ninguém sofre sozinho. Não é o lugar onde ninguém sofre, é o lugar onde ninguém sofre sozinho. Vai sofrer, mas não sozinho. Não venha à igreja e finja ao final do culto, ou fuja ao final do culto. Não devemos ser uma comunidade que se importa ou só se relaciona. Nós precisamos ser uma comunidade que cuida uns dos outros, amém? E 3, Deus pode e quer usar a sua experiência de dor como instrumento de cura para outro. Vamos ficar em pé? Foi muito ruim hoje ou não? Vocês gostaram dos slides ou não? Se os irmãos me ajudarem, eu faço todo domingo. Você viu como o ser humano é ruim? Passa para o outro o problema. Que Deus nos ajude. Nós seguimos domingo que vem falando disso e nós terminaremos na Páscoa com está consumado. Que o Senhor nos dê força, nos dê suporte, que nós sejamos a igreja de Jesus, não uma instituição. Irmãos, quando você é chamado para ser igreja, repita comigo, eu sou chamado a ser 100% igreja.